Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Fisiologia Vegetal, Fisiologia de uma Planta Anual. Hoje já é nossa terceira aula, nem eu acredito como passou rápido, da nossa terceira e penúltima aula. Hoje a gente vai falar sobre reprodutivo, estágios reprodutivos da planta. Então, o que está acontecendo nesse momento, o que vai acontecer, quais os nutrientes que a planta precisa, qual o manejo mais adequado para a gente fazer, quais são os estágios reprodutivos, R1, R2, R3, RN, nós vamos entender tudo sobre isso. E eu acredito menos ainda, até é difícil de acreditar o quanto passou rápido, que amanhã já estamos lançando o nosso curso de Fisiologia Vegetal. É um curso intensivo, eu já falei para vocês vários dos módulos que tem lá dentro e eu torno a repetir. Não é porque fui eu que fiz, mas é um excelente curso. O material está totalmente preparado, ilustrado, as aulas estão bem didáticas, ilustrativas, muito bem desenvolvidas, para que você entenda a fisiologia vegetal de uma vez por todas, além de entender a anatomia vegetal. Então aqui já vou deixar um pequeno spoiler, né, do curso. O primeiro módulo, o segundo módulo, na verdade, depois do módulo de boas-vindas, o segundo módulo é sobre anatomia e anatomia vegetal, né? Tudo que a gente precisa entender para entender uma planta. Então, raiz, caule, flor, fruto, semente, células vegetais, tecidos vegetais, tudo que você precisa saber para entender fisiologia vegetal através da anatomia vegetal. Mas, sem mais spoilers, sem mais delongas, já vamos direto para a nossa aula de reprodutivo de plantas anuais, reprodução de plantas anuais. O que significa, o que é, como que acontece, vem comigo. Pessoal, então falando sobre o reprodutivo. O que é o reprodutivo? Até agora nós vimos, né, que as sementes são os nossos bebês, então eles precisam de um cuidado maior, ela consegue se segurar ali por um tempo no solo, até que nasça as folhas e tudo. Depois a gente viu a fase juvenil, né, então vegetativa, é como se fosse a fase jovem, como se fosse a fase criança da nossa cultura, e agora nós chegamos na fase adulta, que é o reprodutivo. Então a planta aqui, ela vai começar a reproduzir, então ela vai deixar os seus descendentes, nada mais é do que isso. O reprodutivo, ele é feito para a planta sair do vegetativo e entrar no reprodutivo. Tiffany, significa que ela vai parar de crescer? Depende da cultura, depende do ciclo de vida da cultura, depende de como é a cultura. Tem cultura que tem porte indeterminado. Então, assim, mesmo depois que elas começam a se reproduzir, elas continuam crescendo. Tem cultura que não, que tem um porte determinado. Então, a partir do momento que ela começa ali os botões florais, ela diminui um pouco o seu crescimento e foca simplesmente no reprodutivo, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam, o reprodutivo é como se fosse um adulto que vai se reproduzir, vai deixar os seus descendentes. E aí, nós temos diversas fases dentro do reprodutivo. A gente tem a época de pré-floração, a gente tem a época de indução floral, nós temos também a época do florescimento, a época da polinização, fecundação, frutificação e maturação das sementes. Então aqui eu vou explicar para vocês cada uma dessas épocas para ficar melhor. E como se fosse uma linha do tempo mesmo. Então saímos ali do vegetativo, agora nós vamos entrar na pré-floração. A planta precisa se adaptar para poder receber as flores. Então a pré-floração é uma fase que a gente chama de indução floral. É onde a planta ela decidiu parar de crescer e focar na reprodução. Aqui a planta está intensificando o melhor momento de abrir sua fábrica de sementes, entre aspas. Então os meristemas apicais, eles começam a se diferenciar em meristemas florais. Para situar vocês, os meristemas, eles são aquela parte que eu tinha falado para vocês, que é justamente o iniciozinho, se a gente for olhar de baixo para cima, né, das raízes até lá em cima, meristema seria aquela pontinha, aquele broto que vai dar início a uma nova flor, a um novo fruto, a uma nova estrutura da planta.
Então, os meristemas aqui, eles começam no vegetativo, eles estão dando origem a frutos, a folhas, né? Agora, quando começa o reprodutivo, a planta sinaliza algumas questões, como por exemplo hormônios vegetais, eles sinalizam que a planta precisa parar de produzir folhas e começar a produzir flores. Então aqui os meristemas apicais, que são aquela parte lá de cima, aquele brotinho que vai dar origem a novas estruturas, ele vai se diferenciar em meristemas florais. Então, em vez dele começar a produzir uma nova estrutura chamada folha, agora ele começa a produzir as flores, tá? E aí nós chegamos na fase de florescimento. É muito importante aqui, deixa eu só lembrar para vocês, essa parte de pré-floração. Eu quero só lembrar para vocês aqui, nessa parte de pré-floração, o que acontece? A gente tem hormônios, tá? Induzindo, então os hormônios eles estão ali sinalizando que a planta precisa parar de produzir folhas, começar a produzir flores, como por exemplo as giberelinas, né, que dão esse empurrão inicial, as auxinas, as citocininas, o ácido abscísico ele também pode atuar ali como inibidor, tá? Porque a planta começa a ficar estressada, porque ela precisa parar de fazer uma coisa para fazer outra que demanda muito mais energia. Então, o ácido abscísico pode também entrar aí inibindo, tá? Tem alguns nutrientes que são necessários, como por exemplo o nitrogênio, né? Nós sabemos que o nitrogênio ele precisa estar ativo nesse momento, principalmente porque ele atua na fotossíntese, então na produção de fotoassimilados que vai segurar a energia dessa planta. O fósforo, né? Que é como se fosse uma bateria, então ele dá essa energia através do ATP. E também o boro, ele atua como se fosse um engenheiro, tá? Ajudando a diferenciar os tecidos florais, beleza? E aí, tem vários fatores que vão influenciar nisso. Nós vamos ver mais pra frente os fatores que mais influenciam nesse momento aí da pré-floração, tá? E aí, a gente entra no florescimento. Então, agora a nossa planta já entendeu que ela precisa florescer. A pré-floração é exatamente para isso, para a planta entender que ela precisa florescer e começar a mudar as suas estruturas para isso acontecer. E aí nós entramos no momento de florescimento. Os meristemas florais, tá? Que agora não são mais apicais, já começa a se diferenciar em meristemas florais. Eles passam a produzir flores que são completas, tá? E isso vai depender muito da planta que a gente está lidando. Tem planta que tem uma planta completa, né? Tem estames e carpelos, parte masculina e feminina na mesma flor. Tem planta que tem parte masculina em uma flor, parte feminina em outra. Tem plantas que tem parte masculina em uma planta e parte feminina em outra planta. Então, isso aí, o florescimento ele é muito variável de cultura para cultura, mas basicamente na cultura anual a gente tem, normalmente o que acontece é a parte masculina e feminina na mesma planta, tá? Aqui a gente tem uma maior intensidade da fotossíntese, justamente porque a gente precisa fornecer energia, nós precisamos fornecer alimento para aquela planta, para ela poder continuar o seu florescimento, porque se a gente não fornece alimento para essa planta continuar o seu florescimento, ela vai começar a abortar as flores, porque as flores gastam muita energia. Então, assim, a primeira coisa que a planta faz, na verdade, quando ela está querendo morrer, em certos momentos ela aborta os frutos, ela pode abortar as flores, porque gastam muita energia. Em outros momentos, como quando na senescência, por exemplo, que ela começa a abortar as folhas, tá? Mas isso é assunto para outro dia. Mas, basicamente, o que vocês têm que saber sobre o florescimento? Aqui a gente já tem os meristemas diferenciados, que são aqueles que dão origem a novas estruturas. Eles produzem flores que são completas, tá? Estames e carpelos, então parte masculina e parte feminina na flor, e ocorre uma maior intensidade da fotossíntese, justamente porque a planta precisa de
alimento para poder dar origem às novas flores, tá? A terceira etapa é uma etapa excelente, muito legal, que é a polinização e fecundação. Tem gente que gosta de estudar polinização de um jeito, fecundação de outro, mas a verdade é que a polinização e a fecundação, elas se complementam. A polinização é um processo onde ocorre a produção de pólen. O pólen vai ser o que vai dar origem, ele vai fecundar a parte feminina da flor, então o ovário, o óvulo, e vai dar origem à semente e ao fruto, tá? Então o pólen, ele vai fecundar esse óvulo no processo de polinização. Ocorre o crescimento do tubo polínico, do estigma até o óvulo e inicia a dupla fecundação, tá? Vamos entender aqui, basicamente, o que está acontecendo nesse momento. A polinização, ela pode ser feita de diferentes jeitos. Por animais, pelo vento, enfim. Polinização é o processo onde o pólen, uma estrutura pequenininha, assim, os grãos de pólen, eles vão entrar em contato com a parte feminina da flor, ele seria uma parte masculina, vai entrar em contato com a parte feminina da flor. Entrou ali em contato com essa parte, ele vai descer por um tubo polínico e vai fecundar os óvulos que estão na parte feminina, tá? Deixa eu desenhar para vocês que vai ficar melhor da gente poder entender esse conceito. Aqui. Nós temos aqui eu não vou saber desenhar a flor, mas vamos desenhar aqui a parte feminina. É assim mesmo, é como se fosse parecendo um vaso. Vamos colocar de outra cor aqui. O grão de pólen. Tá. Nós temos, então, o grão de pólen. O grão de pólen vai ser assim, ó, estruturas... Oh, meu Deus. Aí. Estruturas bem pequenininhas assim. Essa é a parte masculina, tá? Nós temos aqui do lado, ó, vai ter o filete, outro filete, e aí na pontinha vai ter o estame aqui. Tá. Deixa eu apagar isso aqui. Opa. Pronto. Agora sim. Nós temos na flor duas partes. Essa aqui é a parte masculina, essa parte cá. E essa parte aqui, a parte masculina também. E essa parte aqui do meio, parte feminina, tá? Tranquilo até aqui. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? O grão de pólen, ele vai sair daqui de dentro, ó. Que é onde ele fica guardadinho. É na parte masculina. Tá aqui na parte masculina, guardadinho. Ele vai sair daqui de dentro e a intenção dele é chegar até aqui, ó, que é a parte feminina. Quando ele chega nessa parte feminina aqui, ele tem que descer por esse tubo aqui, que a gente chama de tubo polínico. Ele abre um caminho, desce por esse tubo polínico, passa aqui por fora e fecunda o óvulo que tá aqui dentro. É exatamente assim. Nós temos uma flor com parte masculina e parte feminina. Na parte masculina nós temos os grãos de pólen que ficam guardadinhos aqui como se fosse uma cápsula, tá? E aí eles vão sair daqui, entrar nessa parte aqui da parte feminina, então vai ter contato aqui, vai descer formando o tubo polínico, vai passar por fora e vai entrar aqui na parte feminina e fecundar o óvulo que tá lá dentro. Basicamente, muito parecido com o nosso corpo mesmo, tá? Só que nesse caso é pólen e óvulo, beleza? E aí, beleza, cresceu o tubo polínico, do estigma, que é aqui, ó, a parte de cima, estigma, até o óvulo, que é aqui embaixo.
E aí vai ocorrer a dupla fecundação. Um núcleo espermático, então um núcleo do pólen que entrou em contato com a parte do óvulo, ele vai fecundar a oosfera, formando o embrião. Então ele vai fecundar uma parte lá do óvulo. O outro núcleo, porque esse pólen vai ter 2 núcleos, um núcleo vai fecundar a oosfera, formar o embrião, que seria basicamente a semente, parte de dentro da semente. O outro núcleo vai fecundar os núcleos polares, formando o endosperma. Então aqui dentro, vamos desenhar de novo aqui a nossa parte feminina da planta. Vamos apagar tudo isso aqui. E vamos desenhar a nossa parte feminina da planta. Temos aqui a parte feminina. Beleza. Tá. Entrou aqui. Aí aqui dentro, ó. Aqui agora a gente já tá falando da parte feminina, tá? Não estamos falando mais do grão de pólen. Aqui dentro dessa parte feminina aqui da planta, nós temos diferentes óvulos aqui dentro. Um óvulo, ele vai gerar o embrião, que é a parte que tem a informação genética da semente. E o outro óvulo, tá aqui perto, ele vai ser fecundado também pelo grão de pólen. Só que ele vai formar o endosperma. Endosperma é basicamente a parte nutritiva da semente. É ele que guarda todas aquelas reservas que a gente falou lá na aula de germinação. Então vai ser no endosperma, vai ser ele que vai segurar as reservas para a planta poder germinar sem fazer fotossíntese, né? No início. Então o endosperma é isso. Ele vai segurar a reserva da nossa semente, tá? Então é isso a dupla fecundação. Então a polinização é o momento que o grão de pólen, a parte masculina da flor, se abre, os grãos de pólen saem. No momento da fecundação é quando o grão de pólen entra em contato com o estigma, que é aquela partezinha de cima que eu mostrei para vocês, e desce formando o tubo polínico, e aí acontece a dupla fecundação. Um núcleo do grão de pólen vai fecundar a oosfera e vai formar o embrião, e o outro vai fecundar os núcleos polares e vai formar o endosperma, que nesse caso o endosperma é a parte reserva nutritiva da semente, tá? E aí nós chegamos na parte da frutificação. O que seria essa frutificação? Beleza, a gente já passou pela pré-floração, a planta já começou a querer florescer, já entramos no florescimento, a planta floresceu, depois teve a polinização, o grão de pólen andou, entrou na parte feminina da flor e fecundou a flor. Tranquilo. E agora? Agora vai formar o fruto. Depois da fecundação, a planta inicia o processo de formação de frutos e sementes. Os hormônios vão coordenar o crescimento celular, diferenciação e maturação. E aí, quando a gente fala de hormônios coordenam o crescimento celular, diferenciação e maturação. Então, novamente, os hormônios entram aqui avisando para a planta que ela precisa diferenciar suas partes para poder amadurecer o fruto, tá? Os hormônios principais que a gente tem atuando. Auxinas, que vai garantir que o fruto cresça em tamanho, tá bom? Giberelinas, que vão alongar as células vegetais, dando uma forma, dando tamanho. As citocininas, que vai sempre fazer a divisão celular, eu já falei para vocês lá na aula de germinação, quando a gente tem a raiz saindo, a citocinina está atuando muito forte, porque ela é responsável principalmente pela divisão celular. Aqui no fruto, da mesma forma, quanto mais divisão celular a gente tem, maior vai ser o nosso fruto. E o ácido abscísico também, ele vai começar atuando, só que é depois, tá? Porque a questão do estresse mesmo, tá bom? Que ele vai atuar na maturação das sementes, tranquilo? Depois da frutificação, a gente tem a produção das sementes, tá? Então, quando a gente fala de frutificação, é a produção de sementes e de fruto, tudo junto, tudo de uma vez, tá?
E quais os fatores que vão influenciar para que o nosso reprodutivo seja tranquilo, seja ruim, seja bom? Quais os fatores que vão influenciar nessa decisão? Primeiro, água. Nós já sabemos com certeza que a água, ela faz parte de tudo, né? Então, assim, a nossa planta, nesse momento, não pode passar por estresse hídrico. A partir do momento que ela começa a passar por estresse hídrico e ela está formando fruto, ela está fazendo fecundação, ela está em florescimento, a planta vai entender que ela precisa jogar fora aquilo que está gastando mais energia e mais água. Então, o que ela vai jogar fora? As flores, ela vai jogar fora o fruto, porque aquilo está gastando muita energia. Para a planta não faz sentido. Ela acha que ela vai morrer, ela fala assim, não, tem que jogar alguma coisa fora. Isso até um certo tempo. Depois de um certo tempo, ela começa a pegar todas as suas energias e jogar para o fruto. Justamente porque ela acha que ela vai morrer, então ela joga as energias, todas as suas reservas para o fruto para deixar os seus descendentes, tá? Então até ali, no florescimento, a gente tem que a planta vai desistir, vai abortar as flores, alguma coisa do tipo, porque ela acha que é o que está gastando mais energia, vai mandar embora essas flores. Depois de um certo tempo, quando ela já está frutificando, ela entende que ela vai morrer e ela começa a abortar, por exemplo, as folhas e parar o processo metabólico dela, tá? Depois disso, a água, além disso, também ela atua, tá, na polinização, na fecundação, tudo está envolvido água para ativar esses processos metabólicos. Temperatura. Mais uma vez nós falamos, né, a temperatura muito alta, muito baixa, ela pode retardar o processo das enzimas, a atuação das enzimas. Então, a gente tem que ter cuidado com essa temperatura, tá? Estresse. Planta estressada acaba fechando o estômago. Fechou o estômago, a gente tem menor produção de fotossíntese, menor produção de açúcares, menor produção de energia, no geral. Então, não é bom a planta passar por estresses nessa fase, até porque, como eu falei para vocês, ela pode chegar a abortar as flores também, tá bom? Fotoperíodo. Eu trouxe aqui até essa imagem para vocês verem, que é plantas de dia curto, plantas de dia longo, plantas neutras. Plantas de dia curto, elas florescem quando a escuridão excede a duração da noite. Plantas de dia curto. Então, assim, para plantas de dia curto, quanto menor a quantidade de luz, para ela melhor, ela vai florescer tranquilamente. Agora, plantas de dia longo necessitam de um tempo maior de claridade do que de escuro. Um exemplo muito clássico, que é essa questão do fotoperíodo. A soja. A soja é uma planta de fotoperíodo, é uma planta de dia longo. Por que a gente planta a soja justamente em outubro? Porque quando chega lá em dezembro, a gente tem maior quantidade, a maior luminosidade. Tem o dia mais longo do ano, que vai ser lá em dezembro. Nessa época, em dezembro, a soja ela está vegetativo, reprodutivo, por aí. Então, ela precisa de dias que tenham mais luz do que horas de escuro, tá bom? E é por isso que ela é considerada uma planta de dia longo, tá? Então, aqui a definição, por isso que a gente fala que o fotoperíodo ele influencia muito, por causa dessa questão de tempo de escuridão, tempo de claridade, vai influenciar se a planta vai florescer ou não. Nutrientes e hormônios. Como eu falei para vocês, né? Os nutrientes, eles têm que estar sempre presentes, principalmente processo fotossintético, ativação de enzimas, como, por exemplo, o potássio. Os micronutrientes são extremamente importantes. O boro é um micronutriente que ele atua ali na formação do tubo polínico. Então, a gente precisa desses nutrientes atuando, tá? Hormônios. Como eu falei para vocês, auxinas, giberelinas, citocininas, elas vão atuar na formação do fruto, no desenvolvimento da semente, no tamanho do fruto, na forma do fruto. Então, a gente precisa que os hormônios vegetais estejam muito bem controlados. E, lógico, também os agentes polinizadores, tá? Porque, assim, tem plantas que o vento
leva o pólen. Tem plantas que a gente precisa, o próprio homem precisa pegar o pólen de uma e passar para a parte feminina da outra. Então é um agente polinizador. Tem plantas que precisam das abelhas para poder fazer a polinização. Então, assim, agentes polinizadores são muito importantes para as plantas anuais, tá? E aí, nós entramos, né, na parte da aula mais prática, que é a parte dos exemplos. Então, aqui, trazendo um exemplo do reprodutivo, não somente exemplo, né, mas falando sobre a questão fenológica do reprodutivo. Então, aqui a gente tem R1, aqui está em R3, né, R4, R5, R6, R7 e R8. O que significa isso? Da mesma forma que lá no vegetativo, a gente divide as fases de uma planta anual de acordo com R. R5, R4, lá no vegetativo era V, né? V1, V2, V3. Aqui no reprodutivo é R. Então, é o ciclo fenológico. O que é? R1, a gente tem a primeira flor aberta em qualquer nó da planta. Vou mostrar aqui. Tá vendo que tem uma flor aqui, aberta em um nó? Pronto, tá no R1. Abriu a primeira flor, tá no R1. R2, florescimento pleno. A gente tem uma flor aberta em qualquer um dos dois últimos nós do caule. Então, se tivesse uma flor aqui, uma flor, tá vendo? Aqui, no caso, só tem esse pouquinho de nó. Então, se tivesse uma flor aqui, ó, ou até mesmo essa florzinha aqui, a gente já tá em R2, florescimento pleno. R3, início da formação de vagens. Então, a gente já consegue ver um brotinho aqui. A gente não tá vendo a flor, mas tem uma flor aqui que vai dar um brotinho, tá? Vagens com 5 milímetros de comprimento em um dos últimos 4 nós. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4. R4, vagens completamente desenvolvidas. Aqui a gente já tá vendo as vagens desenvolvidas, tá? Com 2 centímetros de comprimento em um dos últimos 4 nós. R5, início do enchimento de grãos. Vamos dizer aqui que os grãos não estão cheios, tá? Mas a gente está no R5 agora. Quando um dos últimos 4 nós do caule possuem grãos com 3 centímetros de comprimento. Então, início do enchimento de grãos. R6, grãos cheios ou completos, tá? Maravilhoso, bem cheio aqui. R7, a gente já começa a maturação, então ela vai começando a perder a cor, tá? Uma vagem com coloração madura. Vamos dizer que essa vagem aqui tem coloração madura. Então, é o início da maturação. E o R8 é a maturação plena. Pelo menos 95% das vagens de uma planta devem estar maduras para ela estar no R8. Tudo bem? E aí, essas fases, elas vão ter diferentes denominações. Então, assim, R5.1, R5.2, R5.3, até chegar no R6. Então, assim, não é de um dia para a noite, passou do R5 para o R6. Não. Início do enchimento de grãos. Um dos últimos 4 nós do caule possui grãos com 3 milímetros de comprimento. E assim vai indo. Então, aí vai ser R5.1, tem pouco ainda. R5.2, já aumentou. E assim a gente completa o ciclo de vida da planta, tá? Então, esse é o ciclo fenológico de uma planta anual. E aí, nós tivemos agora essa aula que foi bem curtinha, né? Bem tranquila da gente ter, porque realmente não tem muito o que a gente falar do reprodutivo. A gente já falou das fases, a gente falou da questão da nutrição, a gente precisa de nutrientes nessa fase, micronutrientes, macronutrientes, precisa deles, tá? Até mesmo para formar os grãos de pólen também. Muitos micronutrientes atuam nessa parte da polinização, da fecundação, como eu falei para vocês, o boro, ele é um dos micronutrientes atuantes na fase no tubo polínico, no desenvolvimento do tubo polínico. E era isso a nossa aula de hoje. Lógico que eu vou disponibilizar para vocês os materiais de estudos, tá? Essa aula é bem curtinha mesmo,
mas é porque não tem muito que a gente falar do reprodutivo, né? O que tinha pra gente falar, todas as fases ali, pré-floração, florescimento, polinização, fecundação, a gente falou tudo, maturação, fatores que influenciam. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou disponibilizar todos esses materiais para vocês estudarem em casa. E eu espero vocês para a nossa última aula amanhã, infelizmente. É a nossa aula de senescência. Então, nós vamos entender o que é o processo de morte programada da planta. Por que ela precisa fazer isso, o que interfere, o que vai acontecendo ao longo do tempo para ela realmente poder morrer. E eu espero vocês. Até logo!